Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E hoje no Teatro recebemos, ou recebe-nos a nós, o André Amálio, ator e encenador, fundador do Hotel Europa, CEO do Hotel Europa, se o hotel fosse mesmo um hotel, mas não é. É uma companhia de teatro que fundou com a Teresa Havlíčková, a companhia que se tem dedicado a investigar o passado colonial português, a partir da história, mas sobretudo das memórias dos que a viveram, e a fazê-lo com as ferramentas do teatro documental. Eu venho ter com o André Amálio ao sítio e à hora em que se prepara a luta armada, tudo aparentemente pacífico por aqui ainda. Olá André, obrigada. Olá, obrigado. Por estares no teatro. O que é que se ensaia aqui neste momento? Até que ponto é que a luta já está armada para a estreia em abril? Nós estamos a preparar este espetáculo Luta Armada, que fala sobre 3 períodos na nossa história, 3 mudanças que aconteceram muito importantes, muito marcantes, que é o final da ditadura, o processo revolucionário e depois a entrada na democracia. E que grupos, durante estes 3 períodos, é que se radicalizaram ao ponto de fazerem ações armadas. E nós estudamos 3 grupos que fizeram ações armadas durante o período da ditadura fascista, depois outros 2 durante o período do PREC e terminamos já com as FP25 nos anos 80. Alguns desses nomes ou dessas siglas serão mais reconhecidos ou mais reconhecíveis por mais gente, outros menos. Estamos a falar da LUAR, das Brigadas Revolucionárias, do MDLP, das FP25, como disseste. E é curioso que já agora que estamos em período de debates e de pré-campanha eleitoral, já ouvimos por aí alguns destes grupos e destas siglas serem usadas, virem ao de cima como arma de arremesso nos debates entre candidatos. Sim, é muito curioso e nós também achamos importante fazer este espetáculo agora, não só por serem as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, mas porque estamos a viver um momento em que estes extremos políticos estão a vir ao de cima. Como tu disseste, quer dizer, é incrível como nestas eleições de repente todos esses nomes, todas essas siglas voltam ao de cima, porque na verdade estas coisas não foram discutidas, não foram faladas, muitas pessoas nem sequer sabem que organizações é que foram estas, quais é que eram os seus motivos de luta, o que é que eles queriam fazer, e por isso mesmo continuam a ser joguete entre a direita e a esquerda, a extrema-direita e a extrema-esquerda, como se tivessem o mesmo valor, não é? E muitas vezes elas são coisas muito diferentes, em momentos da história bastante distintos, e é isso que nós tentamos abordar, tentando olhar exatamente para 3 momentos da história que são muito marcantes na nossa vida, na nossa contemporaneidade, mas que muitas vezes eles continuam escondidos e continuam lá longe, sem nós nos darmos conta de que, de facto, aquilo que nós somos hoje vem dali, é deste período que contribui tanto para a nossa identidade e para a nossa forma de estar no mundo, e por isso mesmo nós achamos muito importante debater isto, conhecer isto a fundo, e andamos aqui perdidos nestas ações, e quem é que andou a assaltar bancos, quem é que andou a colocar bombas, quem é que tipo de ações é que foram, quais é que eram os seus princípios, e apesar destas ações, estes grupos terem feito todos ações armadas, violentas, são muito distintos uns dos outros, e percebe-se também que o próprio período em que agiram também condiciona, obviamente, as ações que eles tomam. Por onde é que se começa uma investigação assim? Como disseste, a informação não é muitas vezes está blindada, acredito que muita gente não queira falar porque, enfim, será uma parte mais difícil do seu passado. Há entrevistas, não é? Como é costume no processo do Hotel Europa. Por onde é que se começa este trabalho? Bom, nós na verdade já começámos a fazer este trabalho já há muitos anos, não é? Nós já estamos a mergulhar neste passado há bastante tempo, mas nós começamos exatamente por entrevistas, por ler muitos livros que pessoas escreveram, falar com as pessoas que também escreveram esses livros, que são especialistas destes assuntos, e depois a nós interessa-nos muito sempre a maneira como a história foi vivida, não é? Como é que ela foi atravessada pelas pessoas, o que é que elas pensaram, o que é que elas sentiram.
E isso é uma viagem que nós fazemos e que é uma viagem que demora anos, não é? Nós estamos agora a trabalhar este projeto, mas na verdade já começámos a fazer entrevistas para este projeto há muitos anos atrás. E esse material vai sempre, no fundo, acumulando. Nós nunca chegamos a um projeto com esta profundidade histórica e esta complexidade do nada. Chegamos já com muitos anos em cima de investigação. E aqui passou muito por conhecer estes grupos, saber que ações é que faziam, quais é que eram os ideais que tinham e pronto, e a partir daí ir procurando ver se havia pessoas que queriam falar, outras que não queriam. Eu queria muito saber isso, as pessoas quiseram falar em geral ou não? Depende. As pessoas que fizeram ações antes do 25 de Abril estão muito disponíveis para falar. As que fazem ações depois do 25 de Abril não querem falar. Eu acho que isso é também a maneira como a história olhou para todos estes grupos. A maior parte destes grupos, quando é a luta para deitar abaixo a mais longa ditadura fascista da Europa, obviamente que querem falar, querem também ter muitas vezes esse reconhecimento que a história acabou por lhes negar, não é? Eles fizeram, à custa de grande sacrifício pessoal, andaram a lutar pela liberdade, pelo 25 de Abril, andaram a contribuir para que o 25 de Abril aconteça, mas depois quando passamos para o PREC, quando os ideais começam a mudar, as coisas alteram-se, obviamente. E mesmo também no grupo das FP25 também é muito difícil que as pessoas queiram falar sobre esse passado. Isso é curioso, essa diferença, porque leva-nos para uma pergunta que eu imagino que esteja sempre no meio da sala quando se fala destes grupos, e que é a violência, a questão da violência e do uso da violência, até que ponto os fins justificam os meios, até que ponto é que a violência é justificável, e até onde, e em que fase da luta, e quem é que decide se a luta é justa ou injusta. E se a violência, por isso, é ou não justificável. Qual é em que ponto da tua reflexão pessoal é que estás neste assunto, sobre o uso da violência para fins políticos? Eu acho que também, exatamente, a história destes grupos marca muito bem, porque os grupos que estavam na luta antifascista tinham todos como máxima não fazer vítimas. Era para, no fundo, todas as suas ações, era para, de alguma maneira, dificultar as ações da guerra colonial, ou atacavam um navio que ficava destruído e impossibilitado de ir para a guerra colonial, atacavam aviões que também iam exatamente contribuir para essa destruição, mas faziam sempre estas ações, ou as bombas acabavam por explodir em alturas em que não estivesse lá ninguém, não é? Eram coisas que aconteciam a altas horas da noite, com o seu objetivo máximo de não fazer vítimas. Vítimas aconteceram, mas não foi com esse objetivo, não é? E isso já muda, precisamente nos grupos de extrema-direita da rede bombista, no PREC. O não fazer vítimas não é uma máxima. Isso não é um dos objetivos. Eles fazem vítimas, eles assassinam propositadamente opositores dos seus ideais e das suas ideias, e o mesmo acontece também com as FP25, que também propositadamente matam pessoas, não é? Vão atrás de pessoas que assassinaram algum dos seus camaradas de armas, procuram uma vingança, uma vendetta, assassinam também um diretor prisional, porque os seus presos não estão com as condições que eles acham dignas, não é? Portanto, estas questões mudam, obviamente, e isso também tem uma influência precisamente no olhar como nós depois nos lembramos destas organizações, da memória que nós temos. Portanto, eu acho que isto está tudo ligado, não é? Os princípios e a forma como estes grupos agiram. A maior parte destes movimentos tinham a violência inscrita no seu ADN, digamos assim, ou ela surgiu como necessidade a meio do caminho? Não, a maior parte deles, os grupos que nós procuramos, que nós investigamos nestes, são grupos que se radicalizaram ao ponto de fazer ações armadas. Portanto, os grupos que nós estudamos, por exemplo, antes do 25 de Abril, são grupos que acham que só por meio de ações armadas é que conseguem infligir o regime. Os grupos que vêm a seguir da rede bombista de extrema-direita também é exatamente a mesma coisa: criar o caos, incendiar sedes dos partidos de esquerda, colocar bombas em líderes
de partidos de esquerda, sindicalistas, portanto, eles estão à procura de fazer ações armadas e as FP25 a mesma coisa. Não quer dizer que depois não tenham outros projetos, não é? Muitas vezes eram ligados a partidos ou a movimentos, não quer dizer que não tenham outros projetos políticos, mas a ação armada e violenta faz parte da gênese, digamos assim, destes movimentos. Qual foi a tua descoberta mais surpreendente ao longo deste processo? Enfim, muitas coisas, imagino que já soubesses ou já tivesses alguma ideia sobre elas. O que é que para ti foi mais surpreendente nisto tudo? Eu acho que ainda me vou surpreender. Eu acho que ainda não aconteceu. Mas quer dizer, a mim surpreende-me sempre, e até falando mais desta primeira fase, de pessoas que de facto decidiram largar tudo para se dedicarem a estas lutas, não é? Eu acho que é preciso uma grande capacidade de amor pelos outros, de amor por ideais como liberdade, para ser capaz de deixar tudo, deixar a sua profissão, deixar a sua vida confortável para entrar em situações de risco, de clandestinidade, poder ser preso, poder ser morto. Uma ideia de coragem física muito presente. Não é? Sim, uma ideia de coragem física, de não ter medo de se sacrificar, não é? Porque são sacrifícios muito grandes que estas pessoas passam. E depois eu acho também muito interessante todo aquele movimento que estava a acontecer naquela altura a nível global, todo aquele movimento também vindo da própria Guerra Fria, não é? De muitos movimentos irem fazer treinos com este ou com aquele grupo, ou em Cuba, ou comprar armas na Checoslováquia, ou fazerem treinos em Argel. Portanto, havia também nessa altura um próprio roteiro dos movimentos revolucionários no mundo, e eu acho que isso é também um percurso muito interessante da nossa história a nível mundial, e como é que Portugal de alguma maneira estava a fazer parte disso, de ambos os lados, não é? Estavam Sim. lá os movimentos de libertação, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, estavam todos lá esses movimentos de libertação, estava lá a resistência portuguesa, e nós estávamos também do outro lado, não é? Do lado da ditadura fascista, que é um lado muito difícil de olhar nos olhos, mas que faz muito parte da nossa história. Em geral, o presente das pessoas, daquelas com quem falaste, das pessoas que entrevistaram para este projeto, o presente dessas pessoas tem alguma coisa a ver com esse passado? Não, as pessoas refizeram as suas vidas, as pessoas continuaram, seguiram, não continuaram a planear assaltos a bancos. Não se pode ser revolucionário toda a vida. Sim, eu acho que precisamente isso era uma pergunta que deve ter ficado na cabeça de muitas pessoas. Qual é que é o momento certo para parar? Sim. Porque há muitos grupos que depois param exatamente até antes do 25 de Abril, há outros que param durante o pré e depois retomam quando se dá o 25 de Novembro. Portanto, quando é que é o momento para aceitar que as coisas mudaram? Quando é que é o momento para baixar os braços? Ou quando é que ainda não é o momento de fazer isso? Acho que isso são tudo questões muito difíceis de responder. Acho que isso eram perguntas muito complexas destes intervenientes terem respondido na altura. Na noite de 21 para 22 de janeiro, no ano de 1961, começa uma ação armada de enorme espetacularidade. É liderada pelo capitão Henrique Galvão, um dos maiores opositores de António Oliveira Salazar. Um grupo de cerca de 20 homens assaltam e raptam o paquete de Santa Maria. Há até um dos marinheiros do paquete que se revolta e se insurge contra aquela ocupação, e o capitão Henrique Galvão é obrigado a tirar a sua pistola e dar-lhe 2 tiros. A luta armada estreia-se em Abril, não é? Lisboa, e depois mais à frente tem apresentações, mais à frente neste ano ainda, com apresentações em Pombal e Paredes de Cora. E vai ao Porto em maio e a Coimbra, sim. Ok. Hotel Europa, gostava de entrar agora nesta companhia, fundada por ti, pela Teresa Havlitskova, na sequência de um mestrado em Londres que te revelou o que não sabias sobre, ou que não te tinha sido dado a ver sobre o teu país. O que é que só percebeste sobre Portugal quando saíste de Portugal para estudar, no caso? Eu percebi que a história colonial portuguesa tinha sido muito mal contada. Contaram-me a história muito mal.
E eu tive que sair do meu país para perceber que havia alguma coisa que não estava bem. Havia várias pessoas, e a Teresa era uma dessas pessoas, que me faziam perguntas sobre o passado colonial português, a que eu não sabia responder, para a qual eu não tinha resposta, porque tinha apenas uma versão mitificada da nossa história e eu tinha aceito essa versão da história sem grandes problemas. Tinhas as caravelas tinha e o ouro do Brasil. O ideal todo português, que ainda hoje está marcado na nossa história e que ainda hoje continua a ser difícil de rever e de reescrever de uma forma mais múltipla, ouvindo todos os lados desta história, não é? Contamos apenas a história de um lado e de um lado de uma glorificação, de um lado de uma mentira, omitindo uma série de factos. E esses factos eu comecei a conhecê-los lá fora. Isso para mim foi um grande choque. E eu quis perceber porquê, isso foi o início de um longo trabalho, eu quis perceber porquê. Os meus pais, ainda por cima, tinham estado em Moçambique durante o período colonial, falavam muito pouco disso. O meu tio tinha sido ferido na guerra colonial na Guiné, praticamente não se falava disso à frente dele, nunca. Era uma coisa que sussurrava e que falava entre portas, e todo esse mistério, essas gavetas fechadas, era uma coisa que me perturbava e eu quis saber a minha história, quis saber porque é que eu não sabia, porque é que todos os outros que não eram portugueses pareciam que sabiam mais da minha história do que eu, e isso levou-me a fazer essa viagem. Depois eu iniciei um doutoramento sobre teatro documental e sobre esse período do final do colonialismo, onde, os primeiros espetáculos da Hotel Europa são muito sobre este passado colonial e sobre essa descoberta. Bom, mas foi uma descoberta avassaladora a ponto de tu fazeres disso e dessa matéria o núcleo do teu trabalho artístico durante dos vários últimos anos. Sim. Sim. Podia ter sido, enfim, uma descoberta pessoal que seria importante para ti de outras maneiras, mas ocupou a tua vida toda, não é? Do ponto de vista artístico. Sim, ocupou uma grande parte da minha vida, porque para mim de facto foi uma questão, eu diria quase traumática, descobrir que o sítio de onde eu venho é responsável por inúmeros crimes contra a humanidade e eu não saber disso, o meu país não reconhecer isso, não ser capaz de falar sobre isso, fazer-te conta que isso não aconteceu e contar toda a história de toda uma outra forma, é chocante. Para mim teve um impacto incrível. E eu quis saber porquê e quis desconstruir essa história e quis, à medida que fui tendo mais acesso e percebendo mais, tendo mais informação, eu percebi que esse tabu era importante quebrar. E isso para mim sempre foi um dos grandes falhanços do 25 de Abril. E o 25 de Abril está naquele sítio do nosso pedestal, não é? E o 25 de Abril foi tão eficaz em relações relacionadas mais com o fascismo, mas não tocou na nossa história colonial, na maneira como nós olhamos para o nosso passado colonial, para a nossa memória colonial, e isso acaba por ser chocante. Portanto, há muita coisa ainda para fazer, há muita coisa que está a ser feita, e eu acho que isso é fascinante. Há muita massa crítica neste momento, há muitos artistas que também sentem, ou sentiram, e sentem ainda a necessidade, como eu senti, de falar sobre isso, de discutir isso, trazer isso para a praça pública. Eu acho que isso é maravilhoso, estarmos a viver esse período. Antes dessa descoberta, antes da Hotel Europa, tu foste estudar para Londres, fazer um mestrado, com que intenção? Antes desse confronto, o que é que tu querias do teatro? O que é que querias? Eu queria descobrir novas formas de criação, que não a maneira mais tradicional do teatro, que eu andava a tentar já experimentar. Tinhas-te formado na Escola Superior de Teatro e Cinema? Formei-me na Escola Superior de Teatro e Cinema e aqueles modelos de criação que me eram apresentados ali eram muito pouco interessantes para mim, não era aquilo que eu queria fazer, pegar num texto, estudar um autor, estudar a peça, fazer uma dramaturgia a partir do texto, não era bem isso que eu queria fazer, eu queria trabalhar novas maneiras de criar, de fazer espetáculos, maneiras mais colaborativas, maneiras que não dependessem de uma entidade fora da sala de ensaios, de um autor que vinha e escrevia tudo e nós depois só tínhamos que colocar aquilo em cena. E houve um curso marcante para mim que eu fiz na Gulbenkian, aliás uma geração de criadores da qual eu faço parte, que passaram por esse curso de encenação feito na Gulbenkian em
2007, penso eu. Foi feito com um dos diretores do Third Angel, uma companhia inglesa, e aquilo que eu descobri ali era uma coisa que eu queria desenvolver e queria aprender mais sobre essas maneiras de criar sem texto, criar sem nada. E então eu procurei e decidi ir para Londres, para a Goldsmiths. Também era uma coisa que eu na altura queria fazer já há algum tempo, de ir para fora do meu país e ver como é que era viver num outro país, o que era diferente estar numa instituição universitária de outro país. Como é que foi viver noutro país, nesse outro país? Foi incrível. Foi dos melhores tempos da minha vida. Eu adorei estar em Londres, uma cidade super vibrante, onde está tudo a acontecer, sentes mesmo que estás no centro do mundo e de facto o meu mestrado foi excelente, foi uma coisa que abriu muitas portas, para além de me abrir esta porta para a entrada para a minha própria história e para a minha própria identidade, abriu muitas portas no sentido da criação, não é? De maneiras diferentes de fazer, de experimentar. Mesmo o nosso curso não eram só pessoas de teatro, havia pessoas de teatro, a Teresa vem da dança, é bailarina, coreógrafa, havia pessoas que vinham mais da performance, outros que vinham mais da música, pronto, e juntávamos-nos todos ali. Era um grupo bastante internacional e estávamos ali a trabalhar a criação. Era um mestrado, no fundo, de criação. Portanto, é nesse momento que tu e a Teresa se conhecem? Sim, é em Londres que nós nos conhecemos, que nós começamos a trabalhar, que nós nos apaixonamos. Nós também somos um Está casal. Tudo misturado? Está tudo misturado, exatamente. E que começamos, no fundo, as bases também da companhia. O próprio nome Hotel Europa vem do último espetáculo desse mestrado, que no fundo é um trabalho que lança todas as bases daquilo que é a companhia hoje. Nós começámos a fazer ainda teatro documental, ainda na altura nem sequer lhe chamávamos bem teatro documental, a olhar precisamente para a memória mais recente da Europa. Aí nós, nesse espetáculo, estávamos a tentar contar a história da Europa através das histórias de vida dos nossos pais. A Teresa vindo de um país comunista, eu vindo de um período de um país fascista. Havia mais pessoas no grupo de ingleses que vinham desta democracia monárquica, não é? E então estávamos todos a construir, a tentar trabalhar os traumas da Europa não discutidos, ou do comunismo, do fascismo, Segunda Guerra Mundial, tudo coisas bastante pesadas. Achávamos nós todos, naquela altura, que os nossos pais eram um produto perfeito do regime onde tinham vivido. E então construímos esse espetáculo a partir deles e depois continuando um pouco mais já na nossa percepção do mundo. E foi um período maravilhoso, não só pelo mestrado, mas depois também pelo viver ali. A quantidade de espetáculos passavam por ali, o que tu bebias de ir ver, de exposições, espetáculos, concertos. Foi um tempo muito, muito feliz. O facto de haver a companhia, seres tu e a Teresa, o facto de haver um olhar não português sobre estes temas altamente portugueses, a Teresa é da República Checa, é um olhar sem vícios portugueses também, ou sem essas visões que herdámos todos da escola, sobretudo. O que é que essa visão particular traz, ou tem trazido ao trabalho da companhia? Sim, eu acho que a Teresa traz um olhar, exatamente como estavas a dizer, imparcial, um olhar de quem olha para estes problemas de fora. E muitas vezes, até nestas questões de passados coloniais, de impérios coloniais, muitas vezes as discussões prendem sempre entre colonizadores, colonizados, este tipo de relações, de pensamentos, de opressão. E a Teresa, precisamente por vir de um país europeu que não tem propriamente uma história colonial, não colonizou nenhum país, foi um país que se calhar até mais um pouco o contrário, que fez parte do Império Austro-Húngaro, etc., traz um olhar bastante fresco sobre estas questões, sobre este passado. Olha de uma maneira um pouco limpa, não condicionada, eu diria, uma maneira não condicionada, como nós temos pelo nosso passado e pela maneira como ele nos marcou, como nós nos sentimos em relação a ele. E também pelas experiências das nossas famílias, não é? Que também somos. Eu falei da escola, mas a narrativa que herdamos de casa também conta muito, não é? Ou demora muito tempo a desmontar. Isso depois depende das famílias. Eu acho que nós nestas entrevistas que temos feito apanhamos muitas questões familiares, em muitos projetos que às vezes fazíamos dos filhos, também sobre o passado dos pais, como os filhos do colonialismo ou os filhos do mal. Muitas vezes os filhos não sabiam tanto das coisas dos pais. Às vezes era eu que ia entrevistar os pais
e que me tornava quase um especialista, ou eles depois tinham acesso à entrevista e descobriam muitas coisas que nunca souberam sobre a vida dos pais, e noutros casos não, os pais tinham feito exatamente essa passagem de testemunho desde a infância, desde muito cedo, que procuravam contar-lhes como é que eles tinham vivido, como é que tinha sido essa vida, e muitas vezes vidas que desapareceram, que estilos e formas de vida que desapareceram para sempre, como o passado dos antigos colonos portugueses, toda essa maneira, essa forma de estar, de viver, que em muitas dessas pessoas, não é, que em Portugal depois ficaram conhecidas como retornados, esses passados não se voltam a repetir, e muitas vezes existe nesse contar dessa história uma imensa nostalgia, muita crítica, que é sempre um bocadinho chocante para mim, como é que estavam a viver naquele regime e nunca conseguiram vê-lo de fora, exatamente, e ver todas as linhas de opressão que estavam ali a acontecer e que eles, muitas vezes, até sem se darem conta, sem quererem, estavam também a fazer parte. Depois desse período de Londres, tu fizeste uma tese de doutoramento chamada, corrijo-me se eu estiver a dizer mal, reescrever a história colonial portuguesa através do teatro documental. E esta outra investigação levou-te para onde? Derivou da primeira, presumo? Exato, sim. No fundo, aquele mestrado e essa vontade de olhar para o passado colonial português foi um primeiro impulso que depois se concretizou neste doutoramento. E aí sim olhámos a fundo, e até os primeiros espetáculos da companhia nascem precisamente deste doutoramento. Os 3 primeiros espetáculos, o Portugal não é um país pequeno, o Passaporte e o Libertação. Uma trilogia, não é? Uma trilogia. Organizada dessa forma. Sim, eles vêm exatamente, são trabalhos que saem desse doutoramento. Olhando para o nome da tua tese, lembrava-me que aqui há poucas semanas esteve aqui no podcast a Beatriz Maia, atriz que faz parte do elenco da peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Curiosamente também nos põe a pensar sobre esta questão da violência e até que ponto é justificável, mas enfim, ela dizia uma coisa curiosa, estou a citar de cor, mas era mais ou menos, quando começou a fazer a peça achava que aquilo mudava alguma coisa e entretanto acha que já não acha isso, já acha que o teatro não muda nada. A extrema-direita continua a ganhar eleições depois da peça ser apresentada, em Itália. Ou seja, pode influenciar algumas vidas privadas, mas não tem impacto na grande escala. Como é que está a tua crença no poder do teatro para mudar o que quer que seja? Eu acredito que o teatro pode mudar o mundo. Eu acredito que o teatro muda o mundo. Não muda sozinho. Acho que somos uma série de agentes que estamos a agir. Mas eu já assisti mudanças em pessoas que no final do espetáculo vieram falar connosco. E isso é uma mudança importante. Um de cada vez. Um de cada vez. Espectador de cada vez. Ou 10, ou 2, ou 20, isso é uma mudança. Alguém que no final diz: este espetáculo mudou a minha vida, mudou a maneira de eu olhar para este passado. Isso é uma vitória, isso é um poder de transformação enorme, e nós assistimos isso a várias vezes. E essas mudanças estão a acontecer, e eu acho que o ressurgimento da extrema-direita e deste lado mais conservador vem apenas como resposta a todas essas mudanças que já estavam a acontecer a nível global. Obviamente que o surgimento do Chega nasce de um plano global que já vem do Trump e do Bolsonaro e desse movimento de extrema-direita global, mas que vem exatamente em resposta a mudanças concretas que estavam a acontecer a nível mundial, a maneira de que, como vários países estavam a olhar, por exemplo, para esta questão colonial. Obviamente que há outras que estão aqui ligadas, mas eu sou... Isto é muito difícil e estamos a viver um período bastante difícil, mas eu continuo um otimista. Eu acho que este movimento de oposição não vai vencer. Eu acho que é exatamente este movimento progressista que está a ganhar cada vez mais força e que está agora a ser muito atacado, mas esse movimento progressista é imparável. Não há nada, não há nenhum poder de extrema-direita conservadora que queira continuar a manter o seu privilégio e o seu poder que seja capaz de parar isto. Demora tempo, obviamente, também não podemos acreditar que estas mudanças tão profundas aconteçam assim de um momento para o outro. Estas mudanças levam anos, mas elas estão a acontecer neste momento. Mas, obviamente, que não podem acontecer sem luta. E essa luta está a acontecer, é isso que estamos a ver, é uma luta. A ideia de ficção não te atrai, como artista, como criador? A ideia de, por exemplo, ficcionar a partir de matéria biográfica, de entrevistas, foi sempre a ideia das para coisas como não. Elas são? Sim, para já não me atrai a ficção. Acho a realidade muito mais rica
e mais interessante e que se identifica imediatamente connosco. Acho que a partir do momento que tu sabes que aquilo que está ali a acontecer é verdade, é real, aconteceu, tu não olhas para aquele espetáculo, para aquela obra de arte, para aquele objeto que está ali da mesma maneira. Não sei se vou continuar assim a vida toda, mas neste momento e nos últimos 10 anos ou 15, já não sei quantos anos é que estou a trabalhar, 15 anos, sobre esta forma, continuo tão apaixonado como estava no primeiro dia. Preferes as pessoas às personagens, também como espectador? Sim, por completo. O teatro dito de autor, de personagens, não me interessa nada, não me interessa mesmo nada. Nem vou ver muito, forço-me a ir ver, porque obviamente que estão outras coisas em questão, que não apenas esse lado das personagens, mas a mim desde muito cedo o que me apaixonou é saber o que aquela pessoa está a dizer, e aquela pessoa não é um ator a falar em nome de alguém, a construção de personagens, todo esse ideal no qual o teatro se transformou durante muito tempo e que pareceu ser um dogma, não é, que só se pode fazer assim. Na verdade, o teatro documental já existe há muito tempo e já está neste diálogo com o teatro de ficção há muito tempo, mas eu, pessoalmente, é aqui a minha praia, é aqui que eu quero estar. Tiveste referências e inspirações importantes no teatro em Portugal. Tu chegaste a trabalhar, por exemplo, lembro-me obviamente do Teatro do Vestido, que há muitos anos também trabalha sobre este tema infinito do passado colonial português e da memória. Foi uma influência importante para ti e para o Hotel Europa, o Teatro do Vestido? Sim, eu acho que o trabalho do Vestido, da Joana, é um trabalho muito marcante no nosso país. Eu acho que a Joana é uma referência que não se pode passar, não é? É uma referência muito importante e obviamente quem trabalha desta forma, mas eu, sei lá, para mim referências maiores no meu teatro seria a Lúcia Cigalho, que já trabalhava a partir também de coisas reais e documentais, com uma vertente performativa muito grande. Acho que os Praga são uma referência também inabalável naquilo que é o teatro hoje, mas também o teatro bando, na essência do que é um teatro político, apesar de ser um teatro de ficção, com quem eu trabalhei. Acho que o João Brites é uma pessoa apaixonante do nosso teatro. O Luís Castro da Carnarte também é uma pessoa bastante marcante na minha formação. A Madalena Vitorino, do Outro Prisma. Portanto, acho que há aqui vários sítios onde a Hotel Europa vai beber e onde nós encontramos referências. E eu acho que até para o nosso teatro as referências até acabam por ser um pouco mais internacionais. São os Rimini Protocol, a Lola Arias, são os Xixi Pop também na Alemanha, são os Forced Entertainment, os Gop Squad. São tudo referências que marcam propriamente o nosso trabalho. São questões, pronto, estas depois são questões mais pessoais, mas depois quando olhamos para aquilo, quando nós começamos um trabalho e quais é que são as nossas referências, o Wooster Group, aquele grupo nova-iorquino, essas são mesmo as referências para aquilo que nós fazemos. Há um momento no trabalho da companhia que acontece com Os Filhos do Colonialismo, um espetáculo de 2019, em que acontece uma coisa nova, deixam de ser intérpretes a dar voz às histórias reais, recolhidas em entrevistas, e passam a ser as próprias pessoas a estar em palco com as suas histórias ou com versões das suas histórias. Foi um passo importante, o teatro a ficar cada vez mais a eliminar os intermediários, não é? No fundo, ficar mais próximo do documento. Sim, porque o que eu senti era que as entrevistas que eu estava a fazer com as pessoas eram tão ricas que eu comecei a sentir a necessidade de deixar o intermediário exatamente de lado e deixar que o público tivesse acesso direto, como eu estava a ter, àquela história de vida. Esses momentos eram marcantes, eram apaixonantes. Aquelas pessoas, para mim, ganhavam uma dimensão incrível. E então, precisamente, esse foi um passo de que nós começarmos a experimentar. Obviamente que estas pessoas depois não têm nenhumas técnicas teatrais, não têm nenhuma forma de estar, portanto há ali um trabalho que tem que ser feito
meu e da Teresa, de trabalhar voz, estar em palco. Pronto, há várias coisas que eles têm que aprender, mas por outro lado, eles não têm que aprender personagens nenhumas, não têm que decorar texto, são eles próprios que estão a falar das suas vidas, que conhecem melhor do que ninguém. Portanto, trabalham-se umas coisas e não trabalham-se outras, não é? E nós gostamos muito de trabalhar com pessoas, nós chamamos pessoas reais, não é? Que é um termo assim aceite no teatro, que são pessoas que têm a generosidade de ir para um palco contar a sua história. É um grande passo. Pois, sim, um grande passo e um pacto também, não é? Imagino, pôr não atores em palco é um pacto, e levar as pessoas a esse ponto exige muita confiança de parte a parte. Não é? Sim, eu acho que sim, exige muita confiança nossa neles e eles em nós, mas também é um caminho que se faz. Temos um longo período em que vamos ensaiando, vamos refletindo, vamos criando, e acaba por ser também uma experiência que eu uso sempre esta expressão, que é uma experiência bastante mais democrática do que é normalmente a direção de um encenador para um grupo de atores. Um encenador diz o que é que os atores vão dizer, não é? Vai escolhendo, vai limando. Quando tu estás a lidar com alguém que está a contar a sua própria história, isso tem que ser negociado, tem que ser discutido. O que é que essa pessoa quer contar em palco? Há mais limites. Há mais limites, há mais discussão, há mais troca de ideias, há mais um explorar até onde é que se pode ir, até onde é que essa pessoa quer e como. Não é? Portanto, isso é um processo muito interessante para quem também está a criar. Mais difícil, mais desafiante, mas muito interessante. Eu gostava ainda de voltar, já aqui falaste há pouco de como a tua história pessoal também se atravessa nestes temas. Os teus pais viveram em Moçambique antes de tu nasceres, não é? Portanto, tu nasces em Portugal já depois do 25 de Abril. O que é que te contaram sobre a vida que tiveram em Moçambique? Como é que tu foste tomando contacto com essa vida dos teus pais anterior ao teu nascimento? Os meus pais conheceram-se, eles eram solteiros. E eu digo num espetáculo, do primeiro espetáculo, que é o Portugal Não é um País Pequeno, que os meus pais estavam a cumprir a missão civilizadora do António Oliveira Salazar, porque o meu pai era polícia de segurança pública em Climane, e a minha mãe, enquanto freira, esteve naquilo que se chamava na altura Lourenço Marques, parte daquela missão que as igrejas tinham na altura de ensinar os órfãos a ler e a escrever, e então para mim são dois pontos, duas ferramentas, como dizem, dois veículos da missão civilizadora de Portugal, não é? Os meus pais contavam muito pouco. Eu sei que a minha mãe gostou muito de lá estar, o meu pai falava menos, adorou lá estar, e depois acabavam por ser aquelas histórias mais exóticas. O meu pai comeu cobra pela primeira vez e contava histórias de como é que comeu sopa de cobra, ou a minha mãe contava dos espetáculos que montava com as crianças, que faziam sempre uns espetáculos de Natal, faziam sempre assim umas coisas, então contava mais das canções que ensinava, mas era sempre assim um lado um pouco exótico, não é? De um europeu que está de repente em África, mas que não tem uma visão crítica do que é que está ali, porque é que está ali, o que é que a sua presença ali significa, o que é que aquilo está de errado, o que é que está de errado no sistema. O meu pai, entretanto, faleceu, foi também uma das razões que me fez voltar para Portugal, foi a morte do meu pai. E eu acabei por nunca fazer perguntas ao meu pai sobre este passado, quando de facto eu me interessei por isto. O meu pai já não estava cá para me responder se ele tinha participado em alguma ação violenta, se ele tinha feito algum crime. E eu estive a investigar com um senhor que esteve lá no tempo do meu pai e que me contou mais, e de facto o meu pai esteve envolvido numas operações, numa espécie de polícia especial que andava a fazer deslocações de população porque tinham medo que a população tivesse a dar apoio à Frelimo. Portanto, o meu pai fez mesmo parte desse movimento opressor, não é? Isso é um bocadinho também difícil de lidar, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que a grande maioria dos portugueses tem que lidar, tem que aprender a olhar isso de frente. Quase todos os nossos familiares estiveram na guerra, quase todos os nossos familiares fazem parte desta história, deste império, deste fim deste império.
portanto, são coisas que nós aprendemos a digerir. Para mim era importante saber, para mim era importante conhecer o que é que tinha acontecido, o que é que tinha sido feito e pronto. Tiveste medo quando começaste a fazer essas perguntas e a ir à procura das respostas? Medo das respostas? Não tive medo. Não tive medo. Se calhar tive um bocadinho medo. Se calhar tive um bocadinho medo. Mas sei lá, eu sabia que o meu pai tinha sido polícia e era polícia de segurança pública. Portanto, eu sabia que, apesar de tudo, era uma zona de alguma segurança. Portanto, eu já saber destas operações polícia ou militares já era uma coisa que eu desconhecia. Isso para mim já foi um pouco descobrir mais do que eu estava à espera. Já foi um bocadinho além, mais violento do que eu estava à espera. Depois, com a minha mãe, não. Pronto, acho que ela fazia mais deste movimento de escolarização e que depois tu começas a investigar e começas a perceber que era uma escolarização muito mais pobre do que a escola primária, era uma coisa muito mais fraca. Começas a desmontar o sistema colonial e isso acaba sempre por ser também complexo de lidares com isso, porque percebes que os teus pais estavam envolvidos nisso. Que essa história está muito perto. Está muito perto, sim. Sim. Uhum. Queria ainda passar pela tua decisão de ir estudar teatro. O que é que te fez? Foste logo para a escola? Eu não fui logo para a escola, eu fui primeiro para o técnico, eu estava a estudar engenharia. Qual era a engenharia? Engenharia mecânica. Estava a estudar engenharia mecânica, pronto, era uma coisa que eu fazia um pouco por pressão familiar. Acho que eu ainda sou de uma geração que nós não éramos completamente livres, havia uma enorme pressão para nós seguirmos aquela para ter uma profissão a sério certa que nos ia trazer tudo. E eu acho que as pessoas hoje em dia são muito mais livres, não é? Não têm isso. Na verdade, as profissões certas já desapareceram. Esse lugar idílico que existia na cabeça dos nossos pais, afinal de contas, nunca existiu. E pronto, demorei algum tempo e foi preciso um ato também de alguma irreverência. Quanto tempo é que estiveste no técnico? Eu tive 3 anos no técnico. E foi lá que eu comecei a fazer teatro. Comecei a fazer teatro no grupo de teatro do técnico. A universidade era, apesar de tudo, a Universidade do Técnico na altura era um sítio bastante interessante, havia núcleos de fotografia, grupos de teatro, haviam imensas coisas e como muito rapidamente eu estava insatisfeito. Eu acho que logo no primeiro dia eu percebi que aquilo não era para mim. Quando eu tinha colegas meus super entusiasmados a falar de motores e de partes de motores e de bielas e não sei o quê, eu não tinha aquela paixão, eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? E a minha paixão estava no outro lado, estava precisamente em ver filmes, em ver exposições, em ver espetáculos. Pronto, e eu ali encontrei esse escape, encontrei essa realização e encontrei depois essa vontade de seguir. E segui muito naturalmente e nunca mais olhei para trás. Okay. Em algum momento do teu trabalho teatral te foi útil algum conhecimento de engenharia mecânica? Não. Das bielas? Não voltou a ser. Não, sério. Devia ter sido para montar qualquer coisa, sei lá. Não. Talvez possa ter ficado algum raciocínio lógico, não faço ideia, mas não. Vamos ouvir rapidamente, no minuto, o episódio passado, a revisão rápida do episódio passado do teatro. Foi com a Cátia Terrinca, do coletivo Um Coletivo. Quando cheguei à STC senti-me super perdida, toda a gente sabia já imenso e eu tinha vindo do Teatro Amador, fazia revista, portanto senti-me caída de paraquedas, chorei muito. Foi isso que me levou ao teatro, foi a possibilidade de falhar e ser acolhida. Nós só ouvimos falar de homens, passamos uma vida inteira a ouvir falar de homens e a interpretar personagens que eles escrevem para nós. Eu digo que tenho um coração literário que é russo, mas a minha alma de dia a dia, a minha alma solar e lunar é alentejana. Eu no Alentejo comove-me voltar a casa. Muitas avós, como a minha avó Margarida, não tiveram a felicidade de ter uma caligrafia. Não puderam escrever sequer o nome delas. A minha avó não sabia escrever Margarida. E uma das grandes vantagens de trabalhar com a descrença dos outros é que nós acreditamos, não é? E nós acreditamos mais perante a descrença dos outros. Acho que o tempo livre faz-nos muita falta. O tempo livre, o tempo para prevaricar, o tempo para desobedecer, o tempo para nada, para não fazer nada. O tempo para o aborrecimento absoluto é de onde vem a liberdade. A liberdade tem que vir do tempo livre, não pode vir do trabalho. A liberdade não pode vir do trabalho. Eu sou comunista, eu não estou à espera que ninguém me responda como se eu fosse uma mercadoria.
mercadoria. Essa coisa de ser tratada como a loira, a loirinha, como cheguei a ser chamada em algumas produções, fez-me perceber que eu não estou nesse lugar, não quero estar. Chamem-me nariz empinado, chamem-me aquilo que quiserem. Eu gosto de me sentir bem com quem sou. Eu tenho muitas dúvidas, vivo com algumas angústias, mas gosto bastante de viver, gosto de comer. E isso é uma grande parte de gostar de viver, é gostar de comer e experimentar coisas novas. Cátia Terrinca foi convidada do último episódio do teatro. De volta à conversa com o André Amálio. Tenho agora para ti, André, uma pergunta. Há sempre aqui um momento em que entra uma pergunta deixada por alguém. A ti fala-te o Mark de Putter, atualmente programador da Culturgest, anteriormente programador do Teatro Maria Matos, também em Lisboa. O teu percurso como artista tem-se cruzado muitas vezes com o caminho do Mark como programador. E então ele pergunta-te. Bom dia, André. Temos tido várias ocasiões para colaborarmos ao longo da última década, ou se calhar 15 anos. Como programador sempre achei que o teu teatro tem um lugar especial no universo teatral português. É um teatro documental que é sempre baseado numa grande sensibilidade política, também numa pesquisa rigorosa, e também sempre com uma grande vontade de incluir as pessoas, incluir seja no processo de pesquisa, seja na própria encenação. Como disse, acho que este conjunto de características torna o teu teatro muito interessante e também único no panorama português. E a minha pergunta vai um bocado nesse sentido, dessa ideia do teatro político, que é a seguinte: sentes-te um homem de teatro com alma de ativista ou um ativista que escolheu o teatro para se exprimir? O que é que te move, o teatro ou a política? Grande pergunta, é uma ótima pergunta, ótima pergunta. O que me move é o teatro. E o teatro político sempre foi um interesse muito forte desde o início. E eu lembro-me que no início, quando eu estava ainda a estudar na Escola Superior de Teatro e Cinema, essa vontade, essa sede era muitas vezes negada. Os meus professores diziam-me que não é por aí, não, o teatro não se faz assim, isso era antigamente. E, de facto, foi preciso alguma resistência para procurar esse teatro de que eu estava à procura. E é um diálogo exatamente, um teatro ativista, um teatro que está em diálogo com aquilo que os ativistas estão a trabalhar, estão a dizer, estão a fazer neste momento, essas mudanças que é preciso operar na nossa sociedade. Portanto, nós olhamos para o nosso teatro como um teatro que procura fazer mudanças, nem que seja aquela pessoa que diz este espetáculo mudou a minha vida ou mudou a maneira como eu olho para este assunto. Mas a vontade parte da arte, parte do teatro e dessa procura de como é que o teatro pode ser também um agente político, pode ser um agente de mudança, pode ser um agente de pensamento, de discussão, de abertura. Como é que com o público que está ali connosco se pode criar um pequeno momento de discussão pública. Isso para nós é importante e muitas vezes fazemos discussões depois dos nossos espetáculos com o público, fazemos conversas para que esse momento de facto ainda seja mais concreto. Mas nem sempre é preciso. Acho que essas discussões depois vão acontecer muito naturalmente com as pessoas que viram o espetáculo, com as pessoas que depois ficam mais tempo no foyer ou que vão para casa discutir aquele assunto, aquela conversa. E eu até acho engraçado, há muitas pessoas que até me perguntam esta questão daquilo que nós trabalharmos ser real ou não é, que há sempre este vício de que o teatro tem que ser de ficção. E há muitos criadores, nossos amigos, que nos dizem não, mas as pessoas vão sempre achar que é ficção, vão sempre achar que isso não é realidade. E eu até costumava responder, eu espero bem que eles acham que não é real para irem em casa fazer a sua própria investigação, estudarem e perceber que isto de facto aconteceu, que este acontecimento que aconteceu parece tão chocante e tão fora da realidade, foi mesmo uma coisa que aconteceu. E isso é um pacto que tu tens contigo e com o espectador, que é isto é verdade? Sim. É uma coisa que levas a sério? Sim, levo isso muito a sério. E se há alguma coisa de ficção, então tem que ser mesmo claro que estamos a brincar, que estamos a fazer ficção. Para que não haja enganos, que não haja erros. Isso acho que é uma das nossas premissas, dos nossos
Mas gostei muito desta pergunta do Marc, acho que ele conhece muito bem o nosso trabalho, tem estado connosco desde o início, e para nós esse diálogo e essa conversa com o ativismo, com os ativistas, e como é que um artista pode ser um ativista, e um ativista diferente, é aquilo que nos apaixona e que nos faz seguir em frente, que nos faz continuar a trazer novas questões para o palco, a trazer novos problemas que não são discutidos, que não estão falados. É isso que nos faz continuar. Última pergunta, André. O que é que vais fazer no dia 25 de abril de 2024? Já tens planos para esse dia? Ainda não tenho, não. Provavelmente irei descer à avenida, como todos os anos. E ultimamente, nos últimos anos, tenho a sorte de fazer essa descida com os meus filhos, que para mim é um momento muito especial de tentar passar-lhes também a importância desse dia e tentar já desde muito cedo contar-lhes histórias não mitificadas sobre Portugal, sobre o nosso passado. Isso de certeza que farei. Agora, sei que muito perto desse dia andaremos a fazer espetáculos por outros sítios, espetáculos que estão relacionados com o 25 de Abril. Este espetáculo também vai quase até ao 25 de Abril, mas não temos nada marcado para o dia 25 de Abril em concreto. Será passado de cravo na mão a descer. Ok, então acabamos avenida abaixo. Obrigado, André, por teres vindo ao teatro. Conversa com o André Amálio no quartel de ensaios da Luta Armada, um espetáculo para estrear em abril. No próximo episódio encontramos-nos para a comemoração do centenário do teatro. O podcast do Dona Maria II chega ao episódio 100. Não sei se teremos bolo, mas teremos mais algumas pessoas para ajudar à festa. Até lá, visitem as vidas passadas do podcast do Dona Maria II, Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Obrigado, André. Muito obrigado. Muito obrigado.